Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa Masterclass de Liderança e Comunicação, em que a gente vai falar sobre 5 pilares essenciais para você ter mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. Recomendo que você separe a sua água, pegue papel e caneta para aprender muita coisa. E te convido também a sair da nossa Masterclass com uma ação para colocar em prática, para você trazer intenção, para você aprender, para você evoluir, para você crescer junto comigo. Combinado? E me conta aqui nos comentários de onde você está falando. Eu adoro quando a gente se conecta com vários lugares diferentes do Brasil. O Brasil é muito grande e é muito gostoso quando a gente percebe que a gente está em conexão com várias cidades, com várias realidades, com vários negócios diferentes, falando sobre liderança e comunicação, porque afinal de contas, muitas vezes os problemas só mudam de endereço. Então coloca aqui embaixo a cidade e o estado onde você está falando. E se você ainda não deu seu like nesta live, nesta masterclass que eu preparei especialmente para você, já deixa o seu like, porque aí mais gente vai acessar esse conteúdo e a gente vai tornar o mundo corporativo um lugar melhor, mais produtivo, mais saudável e mais assertivo para se trabalhar. Combinado? E sem mais delongas, vamos entrar no nosso conteúdo, porque afinal de contas você separou um tempo da sua vida para aprender sobre esses 5 pilares tão importantes para você ter mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. E para quem ainda não me conhece, eu sou Luana Lourençon, eu sou especialista em ajudar líderes a terem mais resultados a partir da comunicação mais assertiva, sou especialista em comunicação, mentora de carreira, eleita LinkedIn Top Voice Carreira, ou seja, produzo muito conteúdo no LinkedIn. Vou deixar o link do meu perfil se você ainda não me segue. Sou mãe do Ivan e da Laura, esposa do João, meu parceiro de vida. Sou paulista com coração mineiro, ou seja, eu sou de São Paulo. Iniciei a minha carreira lá e hoje eu vivo em Minas Gerais com a minha família. Ivan e Laura já são mineiros e tenho muito relacionamento nos dois estados. Estou sempre nos dois estados e sou muito feliz por isso. E eu atendo empresas desenvolvendo líderes e equipes, produzo muito conteúdo, então me acompanhe nas redes, sou palestrante e realmente o meu propósito é compartilhar conhecimento para que definitivamente a gente torne o mundo corporativo um lugar melhor, para que definitivamente eu possa contribuir de verdade para que líderes tenham mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. E vamos lá, então, falar sobre por que a comunicação importa. Eu vou falar um pouco sobre comunicação, a gente vai entrar nos 5 pilares e, no final, eu vou convidar você para uma ação para a sua carreira, para o seu desenvolvimento. Combinado? Então, vamos lá. Afinal de contas, por que a comunicação importa? Por que a comunicação é importante? Existem várias pesquisas no mercado de trabalho que trazem a comunicação como uma competência muito desejada pelo mundo do trabalho, especialmente para líderes. O Fórum Econômico Mundial é uma das instituições mais renomadas que traz pesquisas periódicas falando sobre as competências mais desejadas e a comunicação está sempre entre as mais queridas. E por quê? No mundo em que a gente fala de diversidade e inclusão, no mundo em que a gente está num sistema híbrido de trabalho, com sistemas flexíveis, com equipes muitas vezes espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, no mundo em que a gente tem cada vez mais canais de comunicação e um excesso de informação, comunicação é poder. Comunicação te leva mais longe. Comunicação faz com que você tenha mais resultados, mais influência positiva. E é exatamente sobre isso que eu vou falar com você hoje. Vamos falar sobre uma questão super importante. No segundo semestre, as coisas ficam mais desafiadoras e a gente vai entender o porquê esse segundo semestre é crucial para você desenvolver a sua liderança e a sua comunicação. E, enfim, vamos falar sobre os pilares para que você sustente isso. E eu te convido desde já estou avisando que você é convidado e convidada a sair daqui com uma ação, porque afinal de contas o movimento faz com que
a gente realmente vá para outro lugar. E aí, eu trouxe aqui, deixa eu ampliar para você ver, alguns recortes de materiais de imprensa recentes, uma delas da Você RH, que traz de fato a comunicação no topo das 10 competências comportamentais mais desejadas pelas empresas. Comunicação aparece aqui. Nessa outra, comunicação assertiva é trunfo da liderança, das lideranças. Esse texto é do portal RH para você e traz realmente a comunicação como uma competência fundamental, essencial para líderes que têm bons resultados. E ainda esse material do Comunique-se, que traz a comunicação entre as competências mais desejadas entre os líderes, na frente de tomada de decisão, habilidade de motivar equipes, resiliência e habilidade de delegar. Ou seja, comunicação é o que muda o jogo. Comunicação é o que faz você negociar melhor, delegar melhor, ter mais resultado, construir uma equipe que tenha como base a confiança. Você faz com que as pessoas trabalhem melhor e você consegue trabalhar melhor com você mesmo. E agora, a gente já entendeu alguns recortes importantes para a gente continuar o nosso papo, eu vou falar de algumas armadilhas que você tem que tomar muito cuidado. E se você está gostando do nosso papo, já digita aqui para mim, hashtag valor, se esse papo está gerando valor para você. Combinado? Algumas armadilhas importantes, anote aí. A falta de autoconhecimento e planejamento são muito importantes. Tem uma pesquisa da revista Profissionais e Negócios que traz, essa pesquisa é pré-pandemia, e se ela tivesse sido feita mais recentemente, ela traria números ainda mais alarmantes, certamente. Na época que ela foi divulgada, em 2016, a revista Profissionais e Negócios trouxe uma entrevista que foi feita com mais de 7 mil profissionais em torno dos 30 anos de idade em vários países, 7 países. E aí, 52% desses jovens diziam que não tinham orgulho do que eles faziam, eles trabalhavam para sobreviver. E aí aquilo me chamou muita atenção, fui entender por quê. E o problema mora na falta de autoconhecimento e na falta de planejamento. Se você não se conhece enquanto líder, enquanto profissional estratégico do mundo corporativo, fica difícil de você investir tempo, dinheiro e energia nas ações certas de desenvolvimento. E você também tem dificuldade de potencializar as características que você tem para se comunicar melhor. E o planejamento também é uma questão. É claro que a gente tem que executar, mas a gente tem que ter estratégia primeiro, porque senão o negócio fica solto. É como se você gastasse uma energia enorme sem entender direito para onde você está indo. Segundo ponto, não fazer a gestão da própria carreira. A gente sabe que no mundo corporativo você vai receber convites, você vai receber oportunidades. Entretanto, quando você se posiciona e conta para as pessoas que são tomadoras de decisão sobre o futuro desses executivos, sobre o futuro dos profissionais estratégicos da sua empresa, você consegue chegar num lugar diferente. E isso faz com que você, enquanto líder, também tem a capacidade de influenciar positivamente as pessoas para crescerem junto com você. Terceira armadilha, repetir padrões de comportamentos tóxicos, desalinhados com o futuro do trabalho. Meu Deus, presta atenção nisso, presta atenção. Para tudo que você está fazendo, toma uma água, que esse papo é sério. Eu já vi isso muito nas empresas em que eu trabalhei. Vejo até hoje nas empresas que eu atendo, nos profissionais que eu mentoro. E ainda hoje, as pessoas não pensam para liderar. Elas simplesmente repetem padrões, ou seja, elas não têm estratégia nenhuma, vão repetindo padrões tóxicos que não combinam mais com o futuro do trabalho. Já cansei de ver analista sênior, especialista, supervisor, coordenador, que vai seguindo, aí chega na posição de gerente e repete todos os padrões que reclamava até o mês anterior, quando estava sentado em outra cadeira. Ou seja, uma falta de coerência tremenda. Então, é importante que você saiba fazer uma análise de cenário bacana, possa ter ferramentas, estratégias para influenciar positivamente, e conforme você crescer enquanto líder, você começa a ser agente de mudança.
agente de mudança alinhado com uma nova cultura, com uma cultura mais saudável, mais produtiva, mais alinhada à sociedade 5.0. A gente já não está mais na revolução 4.0, a gente está na revolução 5.0. Esse assunto é super importante. Quarta armadilha: pensar que comunicar bem é ir direto ao ponto a qualquer custo. Ou seja, não leva o desaforo para casa, falo mesmo, doa quem doer. Isso não é comunicação assertiva. Segundo erro, segunda armadilha: evitar conflitos para não desgastar as pessoas. Eu até tenho uma coisa difícil para falar, de pensar alguém que está online aqui com a gente, com a Sara. Porém, eu não vou falar porque vai que ela fique chateada comigo. Não, isso não é se comunicar bem. Isso é uma atitude péssima de colocar problemas debaixo do tapete, não resolver. Outra coisa que não é comunicar bem é dizer aquilo que você tem vontade nas entrelinhas. Vamos supor que uma pessoa do seu time chega sempre atrasado para a reunião semanal. E aí, ao invés de você perguntar qual é o problema e entender como que vocês podem solucionar isso juntos, você fala assim: chegou cedo para a reunião das 19, hein? A pessoa que chegou às 19h30. Ou seja, isso não faz a pessoa entender de fato o que você está querendo dizer, coloca ela numa situação constrangedora, não resolve nada. Isso tudo são estilos de comunicação, deixa eu ampliar aqui para você ver, que não combinam. Inclusive, te convido, pode fazer print, me marcar aí na sua rede social, porque isso é poder, tá? Isso são formas erradas de se comunicar. Isso é comunicação agressiva, comunicação passiva e comunicação passivo-agressivo, que são estilos de comunicação que estão totalmente desalinhados com o futuro do trabalho, que não servem mais, que não funcionam mais, e é importante a gente saber disso, para a gente não errar, e afinal de contas, líderes que se comunicam melhor têm mais resultados. E eu posso ser testemunha disso. Já vi muita gente ser reconhecido, promovido, crescer, chegar onde queria, porque desenvolveu de fato e definitivamente a comunicação. E uma informação que talvez incomode um pouco, mas é importante a gente falar sobre isso. Talvez a empresa não vá te preparar, mas ela vai exigir que você esteja pronto ou pronta. Nossa, Luana, agora você pegou pesado. E não significa que a empresa não tem uma boa intenção. Porém, antigamente, quando a gente pensava em negócios mais estáveis e em outro momento da nossa economia global, era mais possível prever o que ia acontecer. Hoje, essa gestão cabe ao líder e ao profissional, não cabe à empresa. A empresa, ela pode contribuir? Pode, tanto que eu faço treinamento em empresa até hoje e conheço programas super robustos e conheço empresas maravilhosas que trabalham com educação corporativa. Entretanto, não dá mais para você esperar que a empresa faça algo. A atitude tem que ser sua. Você tem que ter esse protagonismo, esse olhar, essa proatividade. E sim, pode ser que você converse com a empresa e fale assim: para eu performar melhor, eu preciso desenvolver isso. Você me ajuda? Mas a gestão é sua, tem que partir de você. Senão não funciona. Não fique esperando que alguém decida por você, porque senão você pode se frustrar com o caminho para o qual você vai ser direcionado. E aí, por que o segundo semestre ele é tão importante nesse processo todo de desenvolvimento? Existe um estudo da revista Diário de Psicologia Clínica que traz para nós que só 8% das pessoas são capazes de tirar os planos, as metas de ano novo, as resoluções de ano novo no papel e se concretizar. Ou seja, a essa altura, em julho, muita gente já desistiu ou já até esqueceu o que tinha previsto para a própria carreira, para a própria vida neste ano. E isso é muito triste, porque aí você vai chegar depois de um período de mais de 300 dias em que você podia ter feito várias coisas e vai sentir que está tudo igual. E essa mudança ela precisa acontecer de dentro para fora, senão não faz sentido. Se você ainda não digitou hashtag valor, digita aqui hashtag valor para eu saber que está fazendo sentido para você, que você está curtindo, que está gerando provocações importantes para você gradativamente mudar a sua atitude, mudar o seu comportamento. E aí, por que será que as pessoas desistem? O que faz as pessoas desistirem? E percebendo uma série de padrões
ruins, eu trouxe algumas reflexões para nós. Elas acham que não tem tempo, enquanto na verdade elas estão priorizando as coisas erradas. Elas não têm suas metas em mente de forma concreta, elas têm isso de forma vaga. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu leio muito. Aliás, eu leio de forma concreta e leio de forma constante. E às vezes a gente pensa que a gente chega lá no ano novo, a gente fala assim: ah, eu quero ler 10 livros por ano esse ano. E aí chega em dezembro, leu 2. Por quê? Porque a meta não está concreta. O objetivo não está concreto. Primeiro, tem que ser importante para você, senão você não vai tirar do papel. Segundo, precisa se tornar um hábito. Qual é o hábito que vai fazer você ler mais? O meu hábito que funciona para mim, para o meu organismo, o meu jeito de funcionar e para minha rotina é ler 15 minutos todos os dias pela manhã. Quando eu não consigo de manhã, ou porque eu viajei de madrugada, ou porque aconteceu alguma eventualidade, ou porque eu comecei a atender muito cedo, eu me programo e até o início da tarde eu tirei ali os meus 15 minutos que são sagrados e já virou hábito. A nossa mente, ela gosta de padrão, ela gosta de repetir. Então, traçar metas do jeito certo é super importante para o negócio acontecer. Senão, você vai entrar na estatística e não vai realizar nada. Terceiro ponto importante: estabelecer metas não alcançáveis. 15 minutos cabem no meu dia. Tem dias que eu leio 20, tem dias que eu leio 30 minutos. 15 minutos é a meta mínima que cabe na minha agenda e faz diferença para mim. Porque tudo aquilo que eu estudo, eu já leio e estudo e vou colocando ali num drive todos os meus insights e pontos importantes que eu sei que eu vou usar para as minhas mentorias, para os meus cursos, para os meus workshops em empresas. E isso vai fazer diferença para mim. E então, eu sei que eu preciso fazer um negócio que dê certo, que alcance, que seja cabível na minha rotina. E muitas pessoas colocam metas que não são possíveis de alcançar, e aí isso gera frustração. Isso faz com que você alimente crenças limitantes de que você não é capaz. Isso faz com que você alimente uma mentalidade fixa de não desenvolvimento contínuo. E se você é líder, o desastre é ainda maior, porque você tem o mau exemplo que você está dando para quem trabalha contigo. E uma outra coisa que faz as pessoas desistirem é não ter perspectiva de futuro. Ou seja, eu nem vou colocar energia nisso, vai ficar tudo igual mesmo. Triste, né? Se você está numa empresa há muitos anos estagnado, você começa a achar que tá tudo, que é isso aí mesmo, que a vida é assim. Só que se você muda de posicionamento, o seu entorno muda também. Ou a empresa começa a te ver de um jeito diferente, ou você percebe que o seu ciclo está se encerrando e vai procurar um outro caminho. Então, perceba sempre qual é o seu papel dentro do contexto que você está inserido, porque realmente tem algo que você possa fazer. E o outro ponto que faz com que as pessoas desistam, elas lideram, deixam levar, não pensam que elas gostariam de fato para fazer, não enxergam a importância naquilo e não colocam as coisas de uma forma concreta, elas colocam de uma forma vaga e aí o negócio não vai funcionar. Então é importante que você tenha em mente que se você não fizer, ninguém vai fazer por você, e se você não colocar coisas concretas na sua agenda para virarem hábitos, o negócio também vai se perder. E aí, como que a gente pensa em ações para você colocar em prática e para serem pilares essenciais para você desenvolver enquanto líder, se comunicar melhor e ter mais resultado? Estou falando com você, líder, profissional estratégico do mundo corporativo, que deseja crescer na carreira, que deseja desenvolver pessoas, que deseja que as pessoas cresçam com você. O primeiro pilar é o autoconhecimento. A comunicação acontece de dentro para fora. Quando você aproveita da melhor forma as características que você tem, ninguém te segura, anota aí. É muito importante que você saiba disso. O autoconhecimento é libertador, ele é direcionador. Eu vou dar um exemplo para você da minha pessoa. Eu sou uma criatura de perfil, talvez você fique um pouco chocado com isso, mas de um perfil mais introspectivo, mais quieto, mais analítico, mais processual, empático. Quando eu uso as minhas características na sombra,
eu evito conflito e eu não falo de problemas abertamente. Entretanto, quando eu percebo que eu tenho um lado diplomático e isso me ajuda a resolver conflito, eu vou atrás das conversas difíceis e percebo que depois que elas acontecem, as relações melhoram no trabalho e na vida. E eu já perdi oportunidades de crescimento e desenvolvimento quando eu tinha uma comunicação passiva e tinha uma crença de que os problemas iam se resolver sozinhos, é melhor eu nem tocar nesse assunto porque pode constranger o outro. Ou seja, quando a gente conhece o nosso perfil, a nossa tendência, a nossa ação sabotadora, aproveita o nosso melhor e faz um plano de ação para desenvolver aquilo que precisa ser trabalhado, o negócio acontece como mágica. Ontem, aliás, essa semana eu estava na mentoria em grupo do PDLC e foi muito lindo ver uma das mentoradas trazendo esse depoimento e justamente dando um feedback da condução e caracterizando coisas que eu levo para as pessoas justamente por causa do meu perfil. Ou seja, quando a gente se conhece, se aceita, aproveita o melhor da gente, ninguém segura. Se você trabalha com autenticidade, você não precisa ser igual a ninguém. Você pode se inspirar nas pessoas, isso é maravilhoso, mas ninguém te segura. Então, o autoconhecimento, a gente conhecer os nossos valores, a gente perceber onde a gente se sabota, é a base para você se comunicar melhor. A comunicação assertiva acontece de dentro para fora. Em seguida, a gente trabalha a autoconfiança. Existem vários profissionais, e pode ser que você conheça alguém que tem essa característica, que você olha, você fala assim, nossa, ele é muito autoconfiante, ou nossa, ela é muito autoconfiante. Mas, na verdade, ela se posiciona de uma maneira ríspida, porque justamente ela esconde ali dentro dela uma insegurança secreta. E tem pessoas que se escondem, se esquivam, ficam ali escondidas, porque não tem autoconfiança. E a autoconfiança, ela é muito importante. Se você não acredita em você, ninguém vai acreditar. Ou seja, é super importante que você trabalhe isso dentro de você. É super importante que você desenvolva, e dentro do PDLC, dentro dos 5 A's da comunicação, eu trago todos os primos da autoconfiança, como que você pode trabalhar isso de uma vez por todas e realmente lidar com essa síndrome do impostor que impede que você desenvolva o seu potencial. E aí, tem uma das metodologias que eu trago, é a da inteligência positiva do Cesar de Chamini, em que a gente trabalha a nossa inteligência positiva, os nossos sabotadores, e a gente entende como diminuir a força do sabotador e aumentar a força do sábio que existe na gente. O nosso cérebro, ele é preparado ou para lutar ou para fugir, é o nosso instinto. Eu tenho estudado sobre neurociência, deixa eu parar um pouquinho de projetar. Eu tenho estudado sobre neurociência, estou fazendo uma pós nesse tema e percebo que o nosso cérebro simplesmente repete padrões. E a gente precisa prestar atenção nesses padrões e reprogramar padrões que não estão funcionando. E isso mora lá nas nossas crenças. E quanto a gente repete novas crenças, a gente repete e é capaz de mudá-las. Por quê? Nosso cérebro aprende por repetição. Só que a gente só consegue chegar lá se a gente faz um trabalho de base legal, entendendo a fundo quais são esses sabotadores que jogam o nosso potencial no lixo, que fazem com que a gente não aproveite o melhor que a gente tem, e isso diminui os nossos resultados e faz com que a gente se comunique de uma forma não assertiva e faz com que a nossa influência não seja tão bacana dentro dos nossos desafios de trabalho. E vamos lá para o terceiro ponto, que é a nossa autoavaliação ou a nossa autoliderança. É a nossa capacidade de se perceber de fato o que a gente deseja para os próximos passos da nossa carreira, o que faz com que a gente performe bem e o que faz com que a gente não performe tão bem. E dentro dessa autoavaliação, a gente consegue entender quais são os palcos do mundo corporativo em que você precisa estar bem. São em reuniões, são em apresentações específicas, são em feedbacks que você dá e recebe, são nas reuniões famosas one-to-one ou um para um, são em processos seletivos internos ou externos. Quais são esses palcos que exigem que você se comunique bem, e em quais desses palcos você precisa melhorar a sua comunicação? Isso
é fundamental para o negócio acontecer. E para quem é meu mentorado, a gente faz, inclusive na sessão ao vivo dessa semana, a gente trabalhou esse ponto, a gente faz o Canva da comunicação, que é realmente uma autoavaliação super completa e estratégica, avaliando todos os públicos com quem você se relaciona, entendendo a importância de cada um, os desafios de cada um, com quem você tem mais ou menos afinidade, você vai ter que se comunicar com todos eles. Como mudar esse jogo? E aí a gente vai para o próximo pilar, que é o autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento, a gente tem que tomar muito cuidado com ser estratégico ou não. Pode ser que você estude, que você assista, ouça podcasts, pode ser que você assista masterclasses da Luana, pode ser que você faça várias coisas. E o importante é você entender o porquê que você faz isso, ou seja, quais pontos de desenvolvimento estão atrelados àquilo que você está fazendo. Senão você não está fazendo a sua carreira de uma forma estratégica, você está simplesmente aproveitando sugestões que vieram de outras pessoas. Então você precisa olhar para o seu objetivo, olhar para suas potencialidades e dificuldades e entender de fato quais ações que vão fortalecer aquilo que você tem de bom, desenvolver pontos críticos que são importantes de ser desenvolvidos, aproveitando o tempo, recurso e energia na direção de um objetivo específico. É complexo, mas não é impossível. Eu tenho certeza que você consegue. E o autodesenvolvimento te ajuda. A comunicação, ela acontece de dentro para fora e ela é sobre o outro. E aí, quando a gente começa a entender quem está envolvido no seu plano de desenvolvimento, a gente consegue traçar isso tudo com mais assertividade. E os resultados são impressionantes. Muito bem. E aí, uma coisa que eu ensino para quem está no PDLC, no 5As da comunicação ou no PDLC individual, é realmente a traçar um plano de desenvolvimento que combine ações práticas, ou seja, ações que a gente desenvolve no dia a dia, que você já faz, mas você passa a fazer com mais intenção e com mais estratégia. Aquilo que você aprende com o outro, trabalhando em equipe, observando, buscando por feedbacks que vão te ajudar. E, é claro, ações formais de desenvolvimento, mentorias, treinamentos, leituras. Aliás, mentoria entra ali também em aprender com o outro, tanto pela troca, se você escolher participar, por exemplo, de um trabalho em grupo, ou com individual também. E esse ponto do autodesenvolvimento, ele é realmente super importante para os 5As do líder que se comunica melhor e tem mais resultados a partir de uma comunicação mais assertiva. E aí, depois disso tudo feito, é que entra o falar bem, o se posicionar, o ganhar a atenção do outro, ganhar prestígio, autoridade, influenciar positivamente, ter uma oratória magnética. Isso só é possível depois de você fazer o dever de casa direito. Ou seja, a articulação, que é um pilar, ela funciona bem se você tiver feito a base primeiro. E falar bem, a gente entende que é uma competência atrelada a uma carreira empreendedora, a uma carreira de quem realmente sabe o que quer, sabe onde quer chegar e se adapta às necessidades e às tendências do mercado de trabalho. Senão não funciona. A gente tem que ser integral. Você tem que fazer as coisas alinhadas, estratégicas. E é esse o conceito da carreira exponencial que eu adoro, o querido Eberson Terra, autor do livro Carreiras Exponenciais. E aí, o quanto que a clareza e o planejamento são importantes nesse caminho para você desenvolver autoconhecimento, autoconfiança, autoavaliação e autoliderança, autodesenvolvimento e a articulação, que é o falar bem. Antes de eu continuar, você já digitou aqui para mim, #valor, e já deixou o seu like no vídeo? É importante para que a gente entenda que você está curtindo e esse conteúdo chegue a mais pessoas. Clareza para a gente caminhar e planejar. É importante que você saiba qual é o seu propósito enquanto líder e enquanto profissional. E isso não é romântico. O meu propósito é ajudar líderes a terem mais resultados a partir da comunicação assertiva. É isso que eu faço. Eu até faço outras coisas, mas quando eu percebo que eu estou desviando no meu propósito, eu paro e penso, não, peraí, isso aqui não é o que eu faço. Isso aqui eu indico para outra pessoa fazer.
Tem profissionais maravilhosos que eu conheço nessa jornada de desenvolvimento humano que vão fazer melhor do que eu. Então, ter clareza do que você deseja é fundamental para você desempenhar um bom trabalho, para você continuar melhorando, para você, mesmo que você ainda não tenha chegado exatamente no que você deseja, mas para que você tenha um plano para chegar lá. Isso tudo é fundamental. Objetivos de longo, médio e curto prazo, isso também é legal. Nossa, Luana, mas nesse mundo que muda tanto, eu não sei o que eu quero fazer daqui 5 anos. Tá bom, mas eu acho que você sabe o que você consegue. Aliás, deixa eu reformular, falei rápido demais. Você consegue saber onde você quer estar daqui 1 ano. E você consegue entender algumas possibilidades a longo prazo. E essa visão já vai ajudar bastante o caminho. Metas e prazos são fundamentais, porque isso dá um direcionamento do porquê que a gente faz o que a gente faz. Senão a gente simplesmente se distrai numa era em que é muito fácil a gente se distrair, porque a disputa pela atenção é muito grande. Inclusive, eu quero te agradecer e parabenizar por você estar comigo há 30 minutos, desenvolvendo o seu futuro, pensando no que você deseja para sua vida, para sua carreira. E agradeço por você ter me escolhido entre tantas opções que devem estar aí pipocando no seu computador, na sua Smart TV ou no seu celular. Muito obrigada por você ter priorizado o nosso assunto e a nossa Masterclass. E transformar as etapas de desenvolvimento em hábitos também são importantes. Eu vou voltar lá na questão dos meus livros. Quando eu tinha ainda a ideia de, vou ler tantos livros por ano, tá bom. Isso é possível transformar em meta? É. A gente consegue entender. Pegou o livro, quantas páginas ele tem? Esse é o meu primeiro livro. Vamos supor um livro por mês. Peguei o livro, tem 100 páginas. O mês tem 30 dias. Quantas páginas eu preciso ler para ler esse livro todo naquele mês para continuar ali minha meta de 12 ou 10 livros no ano? Beleza. Esse é um jeito. O outro jeito, que aí eu comecei a perceber que era mais interessante, era não ter quantidade de livros como meta, mas sim ler de 15 a 30 minutos todos os dias, porque isso me faz estar atualizada enquanto especialista em comunicação e mentora de carreira. Gente, isso faz muita diferença para mim, muita diferença. E é muito interessante agora entendendo sobre o cérebro, como a gente leva para o longo prazo aquilo que a gente aprende. E esse hábito me faz uma profissional diferenciada. Esse hábito me leva para frente. Esse hábito é crucial. Então é importante, trazendo aqui para a sua realidade, você entender quais hábitos que realmente são inegociáveis e que você precisa começar a desenvolver para o seu plano de desenvolvimento acontecer. E por que eu tirei esse lance de quantidade de livros? Porque eu comecei a perceber que o que faz diferença não é a quantidade de livros que eu leio, mas sim o que eu faço a partir do que eu leio. Então, no final do ano, eu consigo ter esse histórico das obras que eu li, do que eu consegui fazer com isso. E, inclusive, eu comecei a reler livros que muitas vezes eu lia naquela coisa automática sem entender por que eu estava fazendo aquilo. Pesado, né? Ou seja, a gente tem que ter intenção, a gente tem que ter estratégia, a gente tem que saber por que a gente faz as coisas e o que a gente vai tirar de proveito desses hábitos. Muito bem, já falamos de modelo de aprendizagem. Aqui, hora do print, hein? Faz um print com uma meta que dá certo. Ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante, temporal. Vamos voltar para minha leitura aqui? Específica, lê de 15 a 30 minutos todos os dias. Mensurável, consigo saber se eu li ou se eu não li. Alcançável, sim, cabe na minha agenda e eu sei que ela é relevante e importante. Eu sei o que eu faço com essa leitura no meu dia a dia de trabalho, ajudando líderes a se comunicarem melhor. E temporal, sim, consigo mensurar, cabe na minha agenda e ela tem esse tempo. Ou seja, todas as nossas ações, seja no modelo, seja no quadrante 70 de ordem prática, 20 aprendendo com o outro, ou 10 estudo, sala de aula, leitura, precisam ser smart, senão vão cair por terra. E uma coisa importante, você não precisa ter um monte de ação de desenvolvimento. Você precisa ter as ações certas que vão potencializar o seu resultado e que vão te levar para esse lugar que você deseja enquanto profissional estratégico. E aí, o que a gente ganha, afinal de contas, desenvolvendo os 5 As, os 5 pilares da comunicação para líderes?
a gente toma as nossas rédeas, você se torna dono, dona da sua carreira definitivamente, e você começa a fazer uma melhor gestão de pessoas. Você consegue lidar bem em todos os palcos do mundo corporativo. Os mais prolixos param de ser prolixos e começam a ser objetivos. Os muito objetivos passam a ser menos objetivos e mais envolventes. Você consegue levar influência para os lugares em que você caminha. Você consegue se destacar sendo autêntico, sem imitar ninguém, e isso te leva para um outro lugar. E você ajuda a contribuir com o desenvolvimento de quem trabalha com você, porque sendo autêntico, você inspira, você contagia, a sua autoconfiança transborda pelos poros e você passa definitivamente a fazer a diferença na vida do outro. E você também evita retrabalho e trabalha com mais eficiência. Ou seja, vamos ter uma conversa difícil, vamos fazer um feedback direito, e aí o retrabalho vai diminuir e todo mundo vai se estressar menos. E é claro que você vai cada vez mais ter uma oratória impecável, assertiva, e isso vai fazer diferença para você. Deixa eu fazer assim para você enxergar tudo. E além disso tudo, os 5As te ajudam a conseguir uma nova oportunidade, seja de promoção na sua empresa ou de recolocação. E a gente acaba desenvolvendo também inteligência emocional, porque comunicação assertiva e inteligência emocional são competências muito complementares. A empatia está conectada com a comunicação, a leitura de cenário também, e isso faz com que você faça uma gestão das suas emoções de uma forma mais interessante. E sem mais delongas, eu quero fazer um convite especial para você, líder profissional estratégico do mundo corporativo. Atenção, que esse é um momento especial da nossa Masterclass. Eu tenho um programa chamado Programa de Desenvolvimento da Liderança e da Comunicação, em que eu atendo líderes e profissionais estratégicos do mundo corporativo e eu quero ter mais cases de sucesso. Eu já tenho profissionais maravilhosos que estão voando, que estão conquistando, que estão levando as pessoas para outro lugar. E eu quero muito ter mais gente. Meu propósito é fazer com que vocês liderem, vocês tenham resultado. O meu grande objetivo é ajudar líderes a terem mais resultados a partir da comunicação assertiva e fazer o mundo trabalhar num lugar melhor. E o PDLC, ele leva você para esse lugar. Então, eu vou te contar um pouco como ele funciona e, se fizer sentido, eu te conto o que você tem que fazer a partir de agora. Então, o que acontece no PDLC? Nós temos 6 meses de mentoria em grupo juntos, no formato carrossel. Cada mentorado está no seu tempo, no seu desafio, no seu objetivo de carreira. Toda segunda-feira, às 7h30 da noite, a gente tem uma reunião ao vivo, dentro de um cronograma pré-estabelecido, ou seja, você sabe qual vai ser o assunto trabalhado naquela noite. Além disso, você tem 2 reuniões individuais comigo, uma de onboarding, a chique, boas-vindas, e a segunda depois de 3 meses para eu acompanhar o seu progresso. Luana, mas tem alguns assuntos que são super sensíveis. Estou lançando essa semana uma novidade no PDLC, que são sessões individuais comigo dentro de uma condição especial de aluno e mentorado, para que você trabalhe comigo situações pontuais que você não queira expor para os colegas, e tá tudo bem, porque eu sei que é difícil a gente falar de pessoas dentro da mentoria. Eu tomo muito esse cuidado. Quando eu olho para o rostinho de cada um dos profissionais, eu sei qual é o objetivo de cada um deles, e isso não fica exposto. Eu tenho muito, é um valor meu, eu sou muito discreta. E isso eu levo com muito carinho, essa confidencialidade. E além disso, além de você poder me acessar em sessões extra mentoria, se for um desejo seu, há um investimento diferenciado, a gente tem um grupo de WhatsApp em que as trocas estão cada vez mais ricas e a gente cresce juntos e é muito legal. Você pode ficar 6 meses e pode renovar se você desejar. Já temos casos de profissionais que renovaram e seguem por mais um tempo até sentirem que realmente absorveram tudo aquilo que desejavam dentro do plano individual de cada um. E eu tenho uma parceria com a Green, que é uma plataforma super bacana, em que todos os encontros ao vivo ficam salvos e
todo o material adicional e todos os 5 As da liderança da comunicação também estão ali dentro. Ou seja, você não precisa maratonar, mas dentro do seu tempo e da sua vivência, dentro dos pilares que são mais desafiadores ou importantes para você, você consegue se aprofundar a partir de aulas gravadas. Que mais que eu tenho para falar sobre o PDLC? Eu tenho uma trilha adicional, que eu chamo ela de trilha da empregabilidade, em que eu te ensino a fazer um currículo atrativo, te ensino a fazer LinkedIn campeão, e inclusive tem encontros adicionais em que a gente tem a gravação de como interagir na rede de forma estratégica, e isso tem gerado resultados super legais para quem está no PDLC. Ensino aula de networking e entrevista interna e externa. Por que essa trilha? Porque a gente sabe que as oportunidades, inclusive dentro da sua empresa, podem aparecer e essa trilha vai te ajudar a se preparar. Luana, como que eu faço para estar com você? Como é que eu faço para ser seu mentorado ou sua mentorada? Aqui embaixo, na descrição do YouTube, vai ter um link do Calendly, que é a minha agenda. Ainda existem alguns horários disponíveis para você bater um papo comigo, que eu chamo de diagnóstico de liderança da comunicação. Você vai trazer os seus desafios e, se eu entender que o PDLC faz sentido para você, vou te convidar para integrar esse grupo de profissionais maravilhosos que estão tendo resultados maravilhosos. Além disso, se você estiver dentro do grupo VIP da Masterclass de Liderança da Comunicação, você pode entrar em contato com a Sara, que é do meu atendimento, e ela vai te dar todo o suporte necessário para você me acessar e a gente bater papo juntos. Luana, eu já sei que eu quero PDLC, já entendi como funciona, eu quero ser seu mentorado. Chama a Sara e ela vai te dar todas as orientações que você quiser e precisar. Combinado! Meu último pedido é o seguinte. Agora que você já sabe como vir para o PDLC, como tá comigo, pense em uma coisa que você vai fazer a partir de agora para melhorar a sua liderança e sua comunicação. Essa ação pode ser vir para o PDLC, essa ação pode ser investir no seu autoconhecimento, essa de forma concreta, tá? Essa ação pode ser melhorar a sua autoconfiança, essa ação pode ser fazer uma leitura de cenário melhor, essa ação pode ser ter uma comunicação mais assertiva e menos agressiva. Não importa qual é a ação, mas se movimente, coloque em prática. Transforme esse conhecimento que você adquiriu num aprendizado. Isso vai fazer muita diferença. Isso vai mudar seu jogo e vai te levar para um outro lugar. Vai fazer com que você tenha mais oportunidades, seja mais reconhecido e seja um líder muito mais inspirador, que gera mais resultados, que faz uma boa gestão de pessoas. Combinado? Ó, faz o seguinte, dá um print aqui na live, me marca no seu Instagram, no seu LinkedIn e conta qual é o principal aprendizado que você está tendo na live de hoje. Quando a gente compartilha algo que a gente aprendeu, algo que a gente gostaria de fazer, isso contagia e faz com que a gente se comprometa mais, por isso que é tão legal e tão importante. Então, faço esse último convite. Não se esqueça, não deixe essa oportunidade passar. Vem para o diagnóstico comigo. Vamos caminhar juntos na direção do seu objetivo e eu estou te esperando aqui na minha agenda para a gente conversar sobre o seu desenvolvimento. Combinado? Bom restinho de semana para você. Bom restante de noite, bom restante de semana. E vamos juntos. Eu estou te esperando para caminhar com você na direção do seu objetivo. Até mais. Ah, quem comunica lidera. Vamos juntos. Tchau.